Seja bem-vindo a mais um programa Tudo no Tempo de Deus. É uma grande alegria para nós receber você aqui no nosso programa Tudo no Tempo de Deus. Não se esqueça, você que ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição aqui, deixe o seu like e, como diz a Ana Laura, não esqueça de deixar o seu sininho. Não se esqueça de ativar o seu sininho. Então, Alaine, roda a vinheta! E hoje aqui no programa Tudo no Tempo de Deus, você vai acompanhar um testemunho maravilhoso. Bom, primeiro você deve estar se perguntando, onde está a Ana Laura? Pois é, hoje eu estou aqui e a Ana Laura vai nos trazer o seu testemunho de vida. Um testemunho de superação, um testemunho da graça de Deus, um testemunho daquela que passou por uma crise, mas pôde entender de Deus aquilo que Deus queria e pôde compreender através do chamado de Deus, através da palavra de Deus, que é preciso escolher a melhor parte, porque essa não será tirada. Por isso, hoje não é com a Ana Laura, mas ela estará aqui. Eu convido você, vem comigo e vamos acompanhar mais este testemunho da graça de Deus. Queremos iniciar este programa Tudo no Tempo de Deus com este belíssimo testemunho da Ana. Já quero passar para ela a palavra para que ela possa dar início já ao seu testemunho. Ana, sinta-se em casa, o programa é todo teu. Obrigada, Laís, por introduzir o programa para mim hoje. Que alegria estar com vocês. Hoje eu tenho uma outra alegria também, que é de contar o meu testemunho para cada um de vocês. E o meu testemunho começa no âmbito assim de pais que sempre me educaram na fé, graças a Deus, né? E eu louvo a Deus pela vida do meu pai, da minha mãe. E desde pequena me lembro de sempre ir em encontros com meu pai sempre conduzindo, minha mãe também. Sempre tive, posso dizer, esse berço da fé, porque meus pais eles sempre me ensinaram de fato aquilo que é a fé, a buscar a igreja, a fazer aquilo que os cristãos de fato fazem, né? Esta base da fé católica. Então, graças a Deus, sempre fui educada muito bem, com muita dedicação, com muito amor, com muito zelo com os meus pais. E eu fui crescendo nesse berço, fui crescendo, graças a Deus, né? Com esta base, com esse conhecimento. Em 2003, eu me lembro que começou a comunidade. O início da comunidade, né? E o meu pai é o César. Eu acho que dá pra perceber que meu pai é o César, né? E começou, muitas pessoas vieram. A minha casa era pequena, só era eu, meu pai e a minha mãe. Eu lembro que a sala da minha casa era uma sala bem pequenininha e enchia de gente, era 40, 50 pessoas. E eu sempre gostei de bastante pessoas, assim, né? De um monte de gente, ficar com muitos. E eu ficava feliz quando essas pessoas iam em casa. E era um momento de louvor, um momento de oração muito bonito. Eu era pequena ainda, né? Tinha 11 anos na época, 2003. E depois passando o tempo, e a comunidade foi crescendo, depois foi diminuindo. Até em 2006 iniciar então a comunidade de vida. E foi aí que começou as minhas crises. Porque daquela menina que é filha única, né? E meu pai trabalhava na época, minha mãe trabalhava. Então eles deixaram tudo, né, para se dedicar unicamente para a comunidade, para o serviço do reino de Deus, viver inteiramente da providência. E aqui eu não quero dizer que eu não tinha aquilo que eu queria. Só que infelizmente eu fiquei cega porque eu fui, como eu posso dizer, deslocada daquilo que era um conforto meu e fui
para outro lugar diferente, né? Embora nós ainda morássemos na nossa casa, mas só íamos para dormir lá na nossa casa. E isso começou a gerar um incômodo muito grande em mim. E eu fui percebendo as mudanças que foram acontecendo. Infelizmente, eu fui dando muitas brechas. Eu fui abrindo o meu coração não para Deus, mas fui abrindo o meu coração para que as coisas do mundo entrassem na minha vida. E assim eu me desviei. Eu me desviei assim, eu ficava assim, teve uma época da minha vida que eu ficava de pijama o dia todo, na frente do computador, escutando aquelas músicas de rock horríveis. Eu me lembro assim que eu desprezava muito a pessoa do meu pai, a ponto de dizer assim que eles estragaram a minha vida, eu não escolhi viver aquilo que eles tinham escolhido viver. Eu era assim a primeira a dizer que a providência não existia e que eu não queria viver aquilo que eles viviam. E sempre com muita paciência e com muito amor, né? Eles me explicavam aquela forma de vida, que Deus queria aquilo, que Deus tinha um propósito para tudo aquilo. Eu me revoltei muito com meu pai, não tanto com a minha mãe, mas assim com a figura do meu pai. E eu falava assim que eles tinham tirado tudo de mim. E eu falava isso também para as pessoas, meus amigos que ficavam junto de mim. E cada dia que se passava eu me revoltava ainda mais, falava mal da providência, não acreditava na providência, embora Deus tivesse dado muitos sinais para mim que de fato Ele não nos desamparava e que a providência existia de fato, com fatos que aconteciam até mesmo comigo. E depois de um fato, né, para encurtar um pouco, depois de um fato que aconteceu, eu decepcionei muito meu pai com algo que aconteceu. E eu me lembro que o meu pai naquela noite, eu vi o meu pai chorando muito. E ele chorava muito, muito. E eu fiquei assim, o meu coração foi profundamente incomodado com aquele choro do meu pai. E ele com a minha mãe já estavam no quarto. E eu estava no meu quarto ouvindo o choro de decepção que o meu pai estava tendo por conta de algo que eu fiz, algo de errado que eu fiz. O meu coração estava incomodado ouvindo aquele choro do meu pai, ele conversando com a minha mãe, inconformado com aquela situação. E assim, eu falo pra vocês, o meu pensamento naquela época era um pensamento totalmente mundano, porque eu queria afrontar mesmo o meu pai. E eu tinha, naquela ocasião, eu tinha conseguido. Porque eu era muito egoísta, eu queria tudo assim, só pra mim mesmo. Aquela questão, né, que todo mundo fala de filha única, né? E eu tinha conseguido o que eu queria, infelizmente. Mas aquele choro do meu pai me incomodou muito naquela noite e eu decidi me levantar. E eu fui até o quarto dos meus pais, eu pedi perdão naquela noite pro meu pai. Disse a ele que não aconteceria novamente. E ele disse assim pra mim, e eu me lembro perfeitamente que ele disse assim: você é minha filha, e quem manda em você sou eu. E a partir de hoje você vai fazer aquilo que eu te disser. E eu disse: pai, eu vou fazer aquilo que você quiser. E naquela época, nós tínhamos um grupo de jovens na comunidade. Toda quinta-feira à noite a gente se reunia para fazer a reunião da preparação do grupo de jovens que era no sábado. E assim, já tinha algum tempo a primeira casa, que foi a casa mãe aqui de Santa Bárbara, né? Já fazia um tempo que tinha casa, eu ia lá todos os dias, né? Por conta do meu pai com a minha mãe. E assim, eu nunca tive um pingo de interesse de entrar na Capela do Santíssimo. Eu ficava na frente lá, no quarto, no meu mundinho, escutando meus rock, minhas coisas da vida, fazendo aquilo que eu queria. Mas eu não tinha capacidade de ir até a capela. Eu me lembro que naquela quinta-feira à noite foi a primeira vez que eu pisei na capela da comunidade e eu senti algo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E eles me chamaram para que eles pudessem rezar por mim e 2 pessoas rezaram para mim naquela noite. E a palavra que Deus dizia é que a minha vida ofertada a Deus seria um grande testemunho, só que precisava da minha oferta a Ele. E eu saí daquela capela
como que se tudo aquilo que eu como que aquilo que eu pensava da comunidade, aquilo que eu pensava das pessoas da comunidade, a questão mesmo da providência, que eu falava abertamente que eu detestava a providência. Eu saí daquela capela naquela noite totalmente restaurada, com uma alegria que não cabia dentro de mim, muito feliz. E naquele sábado eu participei do grupo de jovens. Daí o meu pai logo chegou com um violãozinho assim na minha mão e falou assim: agora você vai tocar. Eu falei assim: mas eu não sei. Ele falou: você vai saber, você vai aprender. E foi assim, eu fui começando aos poucos, fui me interessando pela comunidade, fui me interessando pelo trabalho, pela missão da comunidade. Aquilo foi me atraindo, eu fui me modificando. Eu tinha um cabelão, gente, um cabelo grande, uma franjona que cobria toda a minha cara. Eu lembro que eu fui no cabeleireiro, cortei meu cabelo, mudei totalmente meu estilo, porque aquilo que eu vivia não me preenchia mais. Parece que, né, tudo foi transformado, tudo foi modificado dentro de mim, e assim aconteceu. Pedi para meu pai para que eu pudesse iniciar um processo vocacional. Eu tive esse desejo de iniciar um processo vocacional na comunidade. Fui inserida nesse processo vocacional, comecei a participar. E os anos foram se passando e até eu completar os meus 18 anos, eu entrei para a comunidade de vida, né? Eu nunca trabalhei, enfim, para mim foi de fato só retirar as coisas da casa da minha mãe e colocar minhas coisas na comunidade. Eu comecei a orar na comunidade, meus trabalhos, né, foram sendo mais intensos porque eu não estudava mais. Só que chegou a certo ponto da minha vida que me deu um estralo na cabeça. E veio esse pensamento assim, com uma voz que me dizia: Ana Laura, você está aqui por causa do seu pai com a sua mãe. Porque onde o pai e a mãe tá, o filho logicamente está, né? Então eu fui alimentando esse pensamento dentro de mim. E eu quero dizer, um pouquinho antes disso, eu posso dizer assim que grandes experiências nesse tempo, né, eu fiz com Deus. Deus foi me inspirando em muitas coisas. Eu escrevi algumas músicas, né, diante da nossa vivência fraterna, diante das nossas formações. E Deus, assim, me inspirou em muitas coisas. E depois desse pensamento que eu tive, né, tudo isso foi como se colocasse um pano em cima de todas as experiências que eu tive com Deus, e eu só fui alimentando esse pensamento: você está aqui por causa da sua mãe com seu pai, você está aqui por causa da sua mãe com seu pai. E até que um dia eu não aguentei mais. A minha formadora, a Daiane, que é cofundadora da comunidade, me chamou e conversou comigo. E eu falei: não, Daiane, de fato, eu pretendo agora seguir o meu caminho, eu estou aqui por causa do meu pai com a minha mãe mesmo, então eu vou deixar minha vocação e eu não quero mais, isso não é pra mim. Eu ainda disse isso, né? Isso não é pra mim, então eu quero dar um tempo, quero sair, quero trabalhar, eu quero tirar minha carteira de motorista, quero fazer as minhas coisas. E a Daiane, sempre muito compreensiva, né? Ela falou o que ela tinha que falar também. Depois chamamos os meus pais e contamos a minha decisão para eles. E foi assim um baque muito grande, porque além de ser meu fundador, ele também é meu pai. Mas ele sempre disse algo para mim: Ana Laura, eu não duvido da sua vocação, eu acredito na sua vocação. Ele se decepcionou muito, né? Tanto ele quanto a minha mãe. Foi uma fase muito difícil para eles, para a comunidade. E eu tomei o meu caminho. Eu entreguei assim, currículo para a cidade inteira. Eu assim, não tinha nada, meu currículo era praticamente vazio, não tinha nada de experiência. E eu lembro que um dia minha mãe chegou pra mim, eu estava lá em casa, na casa que a gente estava morando, e ela falou assim: Ana Laura, tem um estabelecimento aqui embaixo que está precisando de funcionários. Eu falei: mãe, acho que foi o único que eu não entreguei na cidade. Eu lembro que eu desci correndo as escadas, fui lá, estava sem nenhum currículo na mão. Cheguei para a balconista e falei: olha, eu estou precisando de um emprego. E ela falou: você está precisando de um emprego? Então faz o seguinte, amanhã o patrão vai vir aqui, você já faz sua entrevista. Eu fiquei assim: nossa, foi tão fácil assim, eu tive tanto esforço, rodei Santa Bárbara inteira para entregar currículo em tudo, só foi isso.
E eu lembro que eu liguei toda feliz pro meu pai, falando, nossa pai, acho que agora vai, eu consegui um emprego. E o meu pai, coitado, chorando sem empolgação nenhuma. E assim aconteceu. Eu lembro que eu desci, e eu desci naquele lugar, naquela tarde, e tinha muitas pessoas querendo, almejando aquele emprego, e era um emprego que eu almejava também. E uma coisa tinha comigo, eu não vou mentir na minha entrevista, eu vou falar que de fato eu era. Todas aquelas meninas experientes que estavam lá eu era a última. Eu cheguei na frente do rapaz e ele falou, nossa, mas você tá aqui, você não tem currículo, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, então, aí eu contei que eu era missionária e tal, e que eu desejava ter um primeiro emprego, que eu iria me dedicar, enfim. Daí ele olhou pra mim e falou assim, Ana Laura, então faz o seguinte, vai lá no balcão e pega seu teste admissional e vamos fazer uma experiência de 30 dias. E eu fiquei toda feliz, já tava com emprego, iriam me registrar tudo certinho. E assim aconteceu, eu comecei nesse trabalho, foi assim, tudo que eu queria, tudo que eu almejava, tudo que eu tinha sonhado e projetado nos meus momentos, né, de deserto, e tudo que eu tinha almejado eu consegui. Um bom emprego, um bom salário, já estava reservando um dinheirinho já para minha carteira de motorista, enfim. No fim, terminou a experiência, né, deu o prazo de 30 dias, aquelas meninas que tinham sido contratadas comigo, elas foram mandadas embora, e eu lembro que eu estava sentada na mesa e a minha gerente veio assim no meu ombro, bateu no meu ombro e falou assim, ei Ana Laura, agora você conseguiu tudo que você queria pra você, né? Daí eu falei, agora eu consegui tudo que eu queria. E a minha vida estava estável, eu estava feliz, estava ganhando meu dinheirinho, estava vendo meu mundinho. Um dia eu estava parada nesta loja e eu vi que uma pessoa passava na avenida, que era numa avenida a loja. E essa pessoa passava com um monte de revista debaixo do braço e essa pessoa olhava pra mim. E eu comecei a ficar incomodada com a atitude dessa pessoa. E eu encostada assim no balcão. Eu me lembro perfeitamente que essa pessoa parou bem na minha frente, ela atravessou aquela avenida e ela entrou na loja e falou assim, o Senhor Deus mandou eu entrar aqui agora. E nisso eu já tomei um baque. E daí aquela pessoa veio na minha direção e entregou uma revista na minha mão assim, falou, isso é pra você. Gente, a hora que eu olhei a capa daquela revista, mas eu estremeci de cima a baixo. E a capa da revista era justamente uma das passagens que o Senhor me deu uma experiência muito profunda. Inclusive eu escrevi uma música referente a essa música. Essa experiência. Referente a esta passagem, que dizia da oferta da viúva. Aquela que ofertava tudo o que tinha por amor ao Senhor. E também foi a primeira palavra que eu recebi, né? Que a minha vida ofertada a Deus seria de grande testemunho. E aquilo mexeu profundamente comigo e eu fiquei incomodada. Acabou meu dia ali. E todo mundo estava em retiro interno da comunidade e eu suava até frio. E fiquei incomodada, tentava ligar para o meu pai, não conseguia ligar para o meu pai, ligava para Deus, todo mundo longe, em retiro interno, e eu incomodada. Deu 6 horas da tarde, eu subi correndo em casa, eu fui tomar banho e parece que eu ouvi uma voz que me dizia, Ana Laura, Maria escolheu a melhor parte e Marta escolheu ficar com aquilo que convinha a ela naquele momento. O que você está escolhendo? Mas foi uma voz clara que eu ouvi. Eu fui no meu quarto correndo e sempre eu deixava uma Bíblia na cabeceira da minha cama, abri a Bíblia e estava lá. A Bíblia aberta na passagem de Lucas 10, 38, 42 e ainda estava grifado lá. Lema vocacional, que é Marta e Maria. Meu lema vocacional é escolher a melhor parte e essa não lhe será tirada. E aquilo mexeu comigo. E eu esperei uma semana. Parece que aquele trabalho lá, o meu trabalho, minhas coisinhas já não me convinham mais. Eu já tava assim meio que, tipo assim, eu tava indo, mas eu tava meio que empurrando com a barriga, porque parece que assim, eu caí em si. Que nem o filho pródigo, né? Quando ele foi, gastou tudo o que tinha, seus bens, mas teve um momento que ele caiu em si, que teve esse start, né? E ele voltou para casa do pai. E assim aconteceu comigo.
eu cheguei pro meu pai, quando eles retornaram do retiro interno, falei, pai, aconteceu isso. E ele me disse, então você vai e pede a conta. Era um domingo isso, na segunda-feira eu fui determinada a isso. Cheguei no trabalho, chamei a minha gerente e falei assim, ó, eu tô aqui, só que agora eu quero pedir minha conta, eu não quero mais ficar aqui. Daí ela falou assim, mas como você pode fazer isso? Agora que você conseguiu tudo que você queria na sua vida, olha aí, você tá com um bom salário, agora você vai viajar para aprender mais, você vai viajar pela empresa, vai ficar fora alguns dias para você aprender um pouco mais. Não era isso que você queria na sua vida? E eu nunca tinha falado nada disso para ela. Você tá aqui, ó, você é a funcionária do mês, você vai deixar tudo isso para seguir essa vida que você tá falando para mim? Falei, eu vou deixar tudo. Eu vou deixar o meu tudo pelo tudo. E ela falou que tudo bem, eu tive que cumprir os 30 dias, né? E foi no dia 1º de março de 2013, era meu último dia de trabalho. E ainda um irmão de comunidade chegou assim pra mim e falou assim, Ana Laura, você viu qual que é a passagem do evangelho de hoje, Ana Laura? Falei, não, eu tô atrasado, deixa pro trabalho que depois eu vejo. E era um sábado, eu terminei tudo lá, agradeci o pessoal pela oportunidade e tal. E cheguei em casa, eu me lembrei daquilo que o irmão havia dito pra mim. E eu peguei a liturgia, abri a liturgia e era justamente a passagem do filho pródigo. Do filho que voltou pra casa, pros braços do pai, pra casa do pai. E essa foi uma experiência muito forte que eu levo comigo, uma experiência de retorno. Mas eu vejo assim, Laís, que esse retorno à casa do Pai é uma experiência que nós devemos fazer todos os dias, para que nós possamos, de fato, né, deixar o nosso tudo pelo tudo. É esse chamado que nos salva, né? Eu ainda tenho uma música que diz assim, o chamado que me salva e que me leva à certeza de que só em Ti devo me revestir. Então, esse é meu testemunho, esse é o meu testemunho de encontro, o meu testemunho de retorno para a casa do Pai. E hoje, graças a Deus, eu conto o tempo todo que eu estou na comunidade, são 12 anos que eu estou seguindo a comunidade, hoje eu tenho 27 anos. E eu sou muito feliz. E todos os dias eu tenho que dar o meu passo de fé, para que Deus me dê o chão. Eu sou muito grata pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe, pela vida, assim, todo mundo fala, você é filha única, mas Deus te deu uma grande família. Sim, a comunidade Operários da Messe, meus irmãos da comunidade são uma família para mim. São os irmãos que eu não tive, eles são os meus irmãos. E eu vejo assim, eu sou muito feliz, eu sou muito completa com esta missão. Então é um pouquinho disso. Eu teria muito mais para falar, tá, pessoal? Mas eu vou resumir um pouco aqui, quem sabe em outra oportunidade. E agora você fala alguma coisinha e a gente conclui. De fato, com certeza todos nós teríamos, né, muito mais a falar, né, Ana? Mas eu quero deixar para você hoje, através desse testemunho de vida da Ana, que nós vemos que é um caminho que Deus trilhou já desde a infância da Ana, né? Deus chamando, Deus insistindo e Deus querendo convencer de que o chamado é dele, não é de homens, né? O chamado da Ana não foi por conta do pai e da mãe, né? Claro que eles foram um instrumento de Deus, mas foi um chamado de Deus para Ana, né? Assim como Deus também tem um chamado para mim, um chamado para você. E eu quero que você medite sobre isso nesta semana através deste programa. Qual é o tudo que você precisa abandonar para ficar com o tudo que é de Deus? Que você possa pensar isso, né? Que você possa trazer essa verdade no teu coração, né? E que este testemunho hoje venha edificar a nossa vida. Muito obrigada. E eu quero dizer uma coisa que eu sempre digo, né? Mas eu poderia estar em tantos outros lugares. Eu sou jovem ainda, eu poderia estar em tantos outros lugares, né? Você que é jovem, que está nos assistindo nesse momento, você poderia estar em tantos outros lugares. Você pode estar fazendo tantas coisas na sua vida, mas eu quero dizer isso, e que eu digo em praticamente todos os programas: não tenha medo de entregar a sua vida para Deus. Não tenha medo de dizer o seu sim para Deus, porque você vai ver que quando você dá o seu sim para Deus, você encontra esse sentido real e verdadeiro. Então eu sou muito feliz, eu não me canso de dizer isso, eu sou muito feliz pelo sim que eu dei para Deus. Deus abençoe você, até o próximo programa, tudo no tempo de Deus, e a Ana vai dar aquele tchauzinho especial dela para você não ficar com saudade. Fiquei muito feliz de deixar o meu testemunho para vocês, né? E até semana
até semana que vem, se Deus quiser, com mais um programa Tudo no Tempo de Deus. E até mais! A melhor parte escolher quer estar aos teus pés e sentir o teu amor me envolver. A melhor parte escolher quer estar aos teus pés e sentir